Senhor Presidente, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, os Verdes agendaram este debate sobre a construção do aeroporto do Montijo porque, depois de tudo o que conhecemos deste processo, fomos agora confrontados com notícias de que o Governo pondera alterar o Decreto-Lei 186/2007 com um único propósito: passar por cima das câmaras municipais que deram parecer desfavorável. Parece-nos, pois, que está mais que justificada a atualidade deste debate. Um debate sobre um processo que fica marcado pela mais completa ausência do interesse público. Desde logo porque quem escolheu a localização Montijo foi a concessionária dos aeroportos portugueses controlada pelo grupo francês Vinci. O Governo demitiu-se assim de uma importante decisão sobre uma infraestrutura com a importância e com a dimensão de um aeroporto e cujas consequências vão ser suportadas pelas populações e pelos nossos valores ambientais. De facto, quando se coloca nas mãos do interesse privado a faculdade de escolher a localização de um aeroporto, não se pode esperar que essa escolha tenha obedecido a critérios onde o interesse público tenha prevalecido ou sequer tenha estado presente. Claro que não. Se foi a multinacional a escolher a localização, fê-lo em função dos seus próprios interesses. Recorde-se a este propósito que o grupo económico que escolheu a localização do aeroporto também detém a concessão da exploração da ponte Vasco da Gama, permitindo desta forma que com o aeroporto no Montijo, esta multinacional fica a ganhar em duas frentes. Fica assim claro que, quanto à localização, o interesse público ficou de fora da contabilidade. Como sabemos, o interesse público não entra nas contas das multinacionais. É também por isso que, aliás, temos um Governo para trazer o interesse público para as decisões, o que neste caso simplesmente não aconteceu. Não é por isso de estranhar que se avance para a construção de um aeroporto sem nenhum estudo que indique o Montijo como a melhor solução para a localização do aeroporto, tanto do ponto de vista do desenvolvimento do país, como do ponto de vista das populações, como do ponto de vista do ambiente. E porquê? Porque a escolha foi feita a pensar nos interesses da Vinci e não no interesse público, e porque o Governo fechou literalmente os olhos. Fechou os olhos à importância que um aeroporto representa em termos de desenvolvimento do país e fechou os olhos aos graves impactos ambientais que esta localização representa para os ecossistemas, mas também para a saúde das populações. É verdade que o Governo não fechou sempre os olhos. Abriu-os quando quis deixar um recado claro às entidades que haviam de emitir a declaração de impacto ambiental, dizendo que não havia plano B e, portanto, ou a construção do aeroporto era no Montijo ou não haveria aeroporto. E resultou. A APA emitiu, aliás, sem surpresas, uma declaração de impacto ambiental favorável condicionada à construção do aeroporto na localização escolhida pela multinacional Vinci. Nas palavras do Presidente da APA, as várias entidades envolvidas no processo de avaliação encontraram um ponto de equilíbrio para viabilizar o aeroporto do Montijo. Portanto, o que aconteceu nesta avaliação foi acomodar, do ponto de vista ambiental, uma decisão que já estava assumida, porque ou era no Montijo ou não havia aeroporto. E como se tudo isto fosse pouco, fomos confrontados na semana passada com a singular resposta da ANA à TSF a propósito da impossibilidade do regulador dar luz verde à construção do aeroporto do Montijo em virtude dos pareceres desfavoráveis de algumas autarquias. A resposta da ANA foi clara: estão a preparar-se regras específicas para o aeroporto do Montijo. Ou seja, os portugueses ficaram a saber pela ANA que se estavam a preparar alterações à lei. O que os portugueses ficaram sem saber foi se era a ANA que estava a preparar essas alterações ou se era o Governo. Parece que neste processo já nada estranha. A seguir, ainda na mesma manhã e numa espécie de ditadura do gabinete, aparentemente legitimada pela partilha de uma fatia do Poder Legislativo, o Sr. Ministro das Infraestruturas veio ao Parlamento assumir publicamente que se uma lei não serve os propósitos conjunturais do Governo, e neste caso do grupo económico que beneficia de uma das maiores receitas que deveriam integrar o Orçamento do Estado, há que alterá-la. Ora, esta postura do Governo constitui uma inversão total dos princípios do Estado de Direito democrático. Materialmente, representa uma violação da gênese do princípio da separação de poderes, que é o que sucede quando se procura conformar a lei à vontade do Poder Executivo e não o contrário, como decorre deste corolário constitucional. Ou seja, a lei só vale quando dá jeito, quando interessa aos propósitos do Governo. Quando não dá jeito, altera-se a lei.
E não estamos a falar de uma alteração qualquer. Estamos a falar de uma alteração cujo objetivo é exclusivamente contornar os pareceres das câmaras municipais que se mostraram desfavoráveis à construção do aeroporto no Montijo. A lei diz que tem de haver parecer positivo das câmaras. As câmaras dão parecer negativo e o Governo, ao invés de democraticamente respeitar a vontade das câmaras, altera a lei passando por cima das decisões das autarquias. Na verdade, não são os presidentes das câmaras que deram parecer negativo que se devem sentir menorizados e desrespeitados. São todos os autarcas de todo o país e, independentemente da área política a que pertençam, que se devem sentir menorizados e desrespeitados. Da nossa parte, conta o Governo com a mais firme oposição a esta verdadeira golpada no poder local democrático e, caso esta intenção do Governo se concretize, os Verdes farão uso de todos os mecanismos regimentais ao nosso alcance para travar este golpe, inclusivamente para que o diploma seja objeto de uma apreciação parlamentar por parte da Assembleia da República. Será, no mínimo, útil, pelo menos para clarificar quem respeita o poder local democrático e quem não respeita. E já agora, para se perceber a posição do PSD sobre esta matéria, sobre o respeito que as autarquias merecem por parte do Governo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro das Infraestruturas